Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado pela vida de cada um dos meus irmãos que tem chegado até aqui. Nós viemos aqui com um propósito, com o objetivo de ouvirmos a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já tivemos o nosso momento de oração, onde apresentamos ao Senhor as nossas súplicas. Eu creio que cada um de nós temos as nossas necessidades, temos colocado diante de Deus as nossas preocupações. A verdade é que, enquanto estamos nessa vida, nesse corpo terreno, a nossa caminhada ela é cheia de altos e baixos. Tem dia que nós acordamos felizes, tem dia que nós acordamos alegres, estamos de bem com tudo e com todos, mas tem dia que a gente acorda meio jururu, meio para baixo, meio desanimado, e o que nos consola, o que nos conforta é a palavra de Deus. A verdade é essa, palavra que nos mantém de pé, que nos alimenta, que nos sustenta, os anseios da nossa alma, as preocupações que permeiam os nossos pensamentos, o nosso entendimento. Mas quando nós chegamos na casa do Senhor, por essa razão que Davi, nos seus salmos, ele expressa tanto a alegria e o desejo de estar na casa do Senhor. No Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 84, ele disse: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte. No Salmo 27, versículo 4, ele expressa a sua oração em buscar a Deus para morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E vai por aí afora. Salmo 119, ali o salmista expressa o desejo, a alegria, o anseio, a sede pela palavra de Deus, pelos ensinamentos. Ele diz que é mais valioso do que todas as riquezas, os seus ensinamentos, os seus estatutos, os seus caminhos. Então nós chegamos aqui nessa noite no lugar certo para meditarmos tudo aquilo que Deus irá falar conosco. Então eu quero já convidar os meus irmãos a se colocarem de pé e pedir para os meninos da mídia colocar aqui. Vamos ler, vamos fazer a leitura do texto bíblico. Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Hoje nós iniciaremos uma nova série de estudo, porém não menos importante, dentro do tema principal, que é Jesus, mensagem e ministério. E nós estivemos já faz alguns meses que nós estamos falando sobre Jesus, mensagem e ministério, mas dentro desse tema, nós abrimos ali um parênteses e falamos sobre o monte das bem-aventuranças. Falamos sobre a importância desse monte das bem-aventuranças para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Falamos de cada das 8 bem-aventuranças e demos sequência durante várias semanas. Só que hoje eu quero iniciar dentro do mesmo tema, do tema principal, Jesus, mensagem e ministério, mas hoje nós iremos falar sobre, ou seja, vamos iniciar essa série de mensagens falando sobre as parábolas, tá? A mensagem de Jesus através das parábolas. E hoje o tema que nós escolhemos para esta mensagem parecia ser trigo, com base na parábola do trigo e do joio. Aí nós vamos iniciar hoje com base nessa parábola e vamos seguir algumas semanas. Amém? Vamos lá? Justificando a ausência do pastor Marcelo, hoje ele teve um compromisso de trabalho, por isso que ele não pôde estar aqui conosco. Vamos lá, 13 e 24 de Mateus. Vamos ler como de costume até o versículo 30. 3, 2, 1.
propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, não, versículo 13, é isso mesmo, desculpa, é isso mesmo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu do teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, mais uma vez, aqui estamos diante de Ti, Senhor, e queremos, neste momento, Pai, expressar a nossa total dependência, Senhor Deus, pois sem Ti nada nós somos, nada nós podemos, nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja, nós, Senhor Deus, estamos aqui para ouvirmos a Tua palavra. Ser servido de falar conosco nessa noite. Prepara os nossos corações para recebermos a Tua palavra, a Tua bendita e gloriosa palavra, a Tua inerrante palavra, essa palavra que tem vida, essa palavra que transforma, que renova, que restaura. Pai, é no nome de Jesus, Senhor Deus, que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, Senhor Deus, que nós aqui estamos diante de Ti. Fala conosco, Tu conheces as nossas necessidades, dá-nos sensibilidade espiritual. Ó Deus, coloca iluminação no nosso entendimento para expressarmos com alegria, Senhor Deus, com ousadia a Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nos inspira nessa noite, Pai. É o que eu te peço no Teu nome, Jesus. Amém. Amados, podem tomar assento. Eu vou só pedir ajuda aqui aos obreiros, vou me colocar aqui do ladinho, para a gente, por favor. Isso, para vocês verem ali o tema. Então hoje nós vamos fazer uma introdução a respeito da parábola. Nós vamos falar no primeiro ponto, na realidade vamos falar do contexto. Obrigado, Douglas. Isso. Vou botar aqui, deixa eu ver se, só me entender aqui com... Deixa eu ver se está passando. Miguel, dá um, eu acho que... Isso, deixa assim, deixa eu ver se eu vou conseguir passar. Esse trem sempre me sabota aqui. É incrível como esse negócio gosta de me sabotar, né, Douglas? Não está passando não, tá bom. Vamos lá. Aí nós vamos falar como interpretar, nós vamos o primeiro tópico da ministração de hoje, como interpretar a mensagem de Jesus por meio de uma parábola. O segundo ponto, nós vamos falar sobre a mensagem central da parábola do trigo e do joio. E, no último tópico, eu vou tentar correr aqui para a gente chegar no terceiro ponto, que parecia ser trigo. Nós vamos tirar lições, ensinamentos bíblicos dessa parábola tão importante para nós, para o povo de Deus. Então vamos lá. Em Mateus, põe aqui a introdução, só para os irmãos acompanhar. Isso, introdução. Em Mateus 13, versículo 15, a gente vai encontrar, no capítulo 13, na realidade, o texto vai dizer que, o versículo 1, que Jesus, ele sai de casa naquele dia e ele se assenta junto ao mar. 13 e 1. E vai dizer o texto que uma grande multidão, eu vou fazer questão de ler para a gente introduzir aqui o nosso estudo bíblico. Diz assim o versículo 1, do capítulo que nós lemos: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar,
E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe, versículo 3, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo. Aí ele começa agora a introduzir a sua mensagem por meio das parábolas. E é interessante que a primeira parábola, ele vai falar sobre a parábola do semeador, só que eu não vou introduzir esse estudo de hoje falando da parábola do semeador. Por quê? Porque eu estou vendo dentro de uma linha de raciocínio, dentro de uma interpretação bíblica. A semana passada nós falamos sobre os 2 alicerces. Então, hoje, eu quero introduzir, começar esse tema falando das parábolas, da mensagem de Jesus por meio das parábolas, mas não falando da primeira parábola. São, por média, de 38 parábolas que Jesus ele proferiu. Muitas, algumas delas, depois eu vou até trazer a quantidade exata das parábolas que se repetem nos evangelhos, mas muitas delas, a maior parte delas, foram parábolas que não se repetiram. Então, nós vamos começar falando hoje dessa parábola do semeador, aliás, do trigo e do joio. Aí, no versículo 15, ao explicar a parábola do semeador, que é a primeira parábola, Jesus ele revela uma verdade crucial. O coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Essa dureza de coração impede muitos a compreenderem e receberem a mensagem do Evangelho. Então veja, Jesus, ele sai de casa, ele está junto ao mar, agora uma grande multidão acompanha Jesus, ou seja, está ali, muitas pessoas. Jesus, ele sobe um barco, ele se assenta e começa a ensinar por intermédio das parábolas. Mas a gente vai entender, quando ele chega em casa, que os seus apóstolos, os seus discípulos mais chegados, perguntam o significado daquela parábola. Jesus ele vai fazer menção, e eles perguntam, mas por que é que o Senhor falou por intermédio de parábolas? Aí Jesus, ele diz, olha, para se cumprir o que disse Isaías, aí no versículo 15, ele diz o seguinte, olha o que ele diz no versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu os cure. Então, nem todos aqueles que estavam ali no meio daquela multidão, de fato, estavam ali porque acreditavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Muitos estavam ali, no meio daquela multidão, e queriam pegar Jesus num pecado, pegar Jesus de alguma forma, surpreender Jesus em alguma falha, de sorte que eles pudessem condenar Jesus. A verdade era essa, eles estavam ali, mas não com o coração puro e verdadeiro. Eles estavam ali com outras intenções que não era a intenção de ouvir, de fato, a mensagem do Filho de Deus. Aí veja, o ensino de Cristo, ele é claro, o reino de Deus se revela aos pobres de espírito, aos humildes e aos quebrantados, mas permanece encoberto aos orgulhosos e autossuficientes. O evangelho é simples em sua essência, mas exige um coração disposto, algo que os soberbos rejeitam. Por isso Jesus declarou, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3, que nós falamos, tivemos aqui pelo menos 2 quarta-feiras falando só sobre os pobres de espírito. Então, enquanto o evangelho, para aqueles que reconhecem a sua necessidade, aqueles que sabem que eles não são autossuficientes, que eles não são suficientes, e precisam de fato de Jesus, a mensagem do evangelho para esses ela é clara e objetiva. Mas para os soberbos, para aqueles que até ouvem a mensagem, mas acham que esse negócio de crente, esse negócio de evangelho, tá? Ele não é para mim, ou então isso que é ensinado, esse confronto da palavra que nos coloca no lugar de servo, esse negócio não serve para mim. Eu quero um evangelho, mas um evangelho, né, que
seja mais light, eu quero um evangelho que não me confronte tanto, um evangelho que massageie o meu ego. Então eu quero ser crente, mas não quero ser esses crentes radicais. Eu quero ser um crente ou seja, um crente, vou usar uma expressão genérico, usar a Fabrícia ali, tem os remédios genéricos lá, né, Fabrícia? Quero ser um crente ali que não é autêntico, não é verdadeiro, mas tem ali a sua composição, mas não é o verdadeiro. É uma coisa genérica, tá? Aí, para esses, o evangelho, de fato, eles não conseguem entender e compreender a essência desse evangelho. Então, Jesus usou cerca de 38 parábolas, não apenas para ilustrar verdades celestiais, mas para expor o verdadeiro estado do coração humano. As parábolas funcionavam como um espelho espiritual, iluminavam os humildes e revelavam a cegueira dos altivos. Assim, tornava-se visível quem era trigo e quem era joio. É interessante que, assim que eles começam a germinar, e eu já por várias vezes, né, eu estive num campo de trigo, ou vendo, olhando, apreciando um campo de trigo. O Francisco deve, quando vai ali para o lado do sul, o pessoal planta trigo ali também, né? Você já viu, já deve ter visto, né? E o trigo e o joio, aparentemente, eles são iguais. Mas com o passar do tempo, o trigo ele vai amadurecendo, enquanto o joio ele não amadurece. E uma das características do trigo, na realidade, é que quando o vento sopra, o trigo ele balança de um lado para o outro, mas o joio ele fica ali, ele não se inclina de forma nenhuma, o joio. Então é fácil de distinguir o trigo e o joio depois que eles crescem, mas quando eles começam a germinar, não se distingue o que é um e o que é outro, mas só com o passar do tempo, os frutos é que vão revelar quem é trigo e quem é joio, o que é trigo e o que é joio. Aí Jesus, por intermédio dessa linguagem simples que o camponês ele entendia muito bem, Jesus ele começa a ilustrar de fato as verdades do reino de Deus, porque nessa coletânea de parábolas, ele vai falar de verdades absolutas do reino de Deus por meio de parábolas. E só extraíam os verdadeiros ensinamentos dessas parábolas os simples de coração, os pobres de espírito, que não tem nada a ver com pobreza, com recurso financeiro, de forma nenhuma. Jesus está falando para os pobres e os simples de coração. Amém, irmãos? Então vamos lá. Então, de certa forma, as parábolas elas serviam de forma pedagógica, era uma pedagogia divina, que cumpre o propósito de Deus, revelado em Mateus 11, 25. Ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e as revelasse aos pequeninos. A salvação, portanto, não é uma questão de intelecto, mas de disposição interior. O evangelho é revelado a quem se aproxima com fé, humildade e fome de Deus. Então o evangelho, essa salvação, ela só é clara, ela só é visível, ela só é palpável para aqueles que de fato têm fome e têm sede de Deus. E é interessante que a parábola ela vai falar de dois tipos de quê? De semente. Só que o pai de família, ele semeou o quê? A boa semente. Mas o maligno veio à noite e fez o quê? Também semeou uma outra semente. E o que é que isso tem a ver com nós? Aí nós vamos aprender. Daqui por diante nós vamos aprender o que isso tem a ver com nós. Muitas vezes, dentro da nossa igreja, das nossas igrejas, ou melhor dizendo, vamos dizer assim, de forma coletiva, nós vamos ter sempre o bem-intencionado, nós vamos ter sempre o verdadeiro, aquele que é aqui na sua frente, ele é na sua frente, ele é nas suas costas, ele é quando tudo está claro, ele é uma coisa, mas também quando tudo está escuro, quando as luzes se apagam, ele é a mesma pessoa, ele não muda. Porque o evangelho, né, ele já penetrou nesse homem, nessa mulher, e a mensagem do Cristo da cruz transformou esse homem e transformou essa mulher. Mas tem aqueles, né, que são influenciados, recebem
essa semente maligna, e eles conservam essa semente maligna, infelizmente. E a gente vai seguir aqui, e na medida que a gente for seguindo, a gente vai fazendo as aplicações. Então Jesus, ele deixa bem claro, ocultasse essas coisas aos sábios entendidos e as revelasse aos pequeninos. A salvação, portanto, não é uma questão de intelecto, mas de disposição interior. O evangelho é revelado a quem se aproxima com fé, humildade e fome de Deus. Então vamos lá, vamos entender. Agora foi. O contexto. O contexto dentro daquilo que Jesus estava pregando e ensinando para aquela multidão, a parábola está escrita em Mateus 13, capítulo que reúne diversas parábolas sobre o reino dos céus. Veja que Jesus ele começa a falar do reino dos céus lá no início do seu ministério. O reino dos céus, o reino de Deus é chegado. E ele continua essa mensagem lá no Sermão do Monte, e ele volta agora, dentro dessa série de parábolas, falar sobre as verdades do reino de Deus. Então, esse capítulo reúne diversas parábolas sobre o reino dos céus. Jesus está ensinando a multidão com figuras de vida comum, de pessoas comuns, mas depois explica algumas delas apenas aos discípulos, mostrando que o entendimento espiritual é dado àqueles que têm ouvidos para ouvir. Mateus 13, 10 a 17. Depois você pode ler, não vai acompanhar, não vai fazer a leitura dessa referência. A parábola do joio e do trigo segue a do semeador, continua a explicar como o reino de Deus cresce no mundo. Mateus 13, do 36 ao 43. Vamos ler essa referência, Mateus capítulo 13, do versículo 36 até o 43, é Jesus fazendo uma exposição, explicando o que essa parábola de fato é, tá certo? Então nós vamos entender, coloca aqui por favor, Miguel, Mateus 13, do 36 até o 43. Vamos ler aqui o texto bíblico, que é para isso que nós estamos aqui. É Jesus explicando apenas para os seus apóstolos, seus discípulos mais chegados, essa parábola. Aí Jesus está dizendo aqui, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente, vamos lá, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele está falando dele mesmo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus está explicando a parábola, mas está dizendo, para entender, para compreender, precisa fazer o quê? Ter ouvidos. Mas vamos ver, eu acho que eu não coloquei aqui, mas vamos lá. Apocalipse 14, Apocalipse capítulo 14, que vai falar dessa colheita no fim dos tempos. Se não falha a memória, é o 14, e o versículo 14. É 14, 14. Coloca aí, Apocalipse 14, 14. A partir do 14. Jesus está falando dessa colheita, tá bom? Está falando agora do fim dos tempos. Olha o que aqui tá, o livro de Apocalipse 14, 14 está escrito. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentar sobre ele um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, o que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e cega. E já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Continua. E saiu do templo que está no céu outro anjo,
o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra, e lançou no grande lagar da ira de Deus, até o versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então veja, Jesus está fazendo menção e referência à colheita do fim dos tempos, quando Deus irá exercer o juízo sobre todos os habitantes da terra. Aqueles que forem trigos, eles entrarão no reino celestial, mas aqueles que forem joio, o que é que vai acontecer? Eles serão arrancados, colhidos e queimarão por toda a eternidade. Por quê? Porque para onde o joio vai, e diz o texto, que é o lugar, aliás, diz lá em Apocalipse, no finalzinho, que o inferno é o lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, porque o homem perderá esse status de homem, esse corpo. De fato, passará a ser um verme, um bicho, e será lançado do fogo eterno e queimará para toda a eternidade, para aqueles que são joio. Mas nós vamos agora, eu estou correndo aqui porque eu quero ter muita coisa para falar, e eu quero aproveitar bastante o tempo. Como a gente precisa, para falar, como hoje nós estamos introduzindo esse assunto, e nós vamos caminhar algumas semanas, nós precisamos interpretar a mensagem de Jesus por meio das parábolas. Não vai, esse negócio não gosta de mim. Isso, obrigado, Miguel. Como interpretar a mensagem de Jesus por meio de uma parábola? Então vamos lá. Para compreender corretamente qualquer passagem bíblica, é essencial nós entrarmos no texto com atenção e reverência. Isso significa fazer perguntas que nos ajudem a entender o que foi dito, por quem foi dito e por quê. Entre essas perguntas fundamentais estão, aí está ali, quem escreveu o texto? Para quem foi escrito o texto? Quando e onde foi escrito o texto? Qual era o contexto histórico, cultural, espiritual, na ocasião em que o texto ele foi escrito? Todo bom exegeta, todo bom crente, eu vou falar agora, usar a expressão do crente bereano, ele precisa fazer essas perguntas. Quem escreveu? Para quem foi escrito? Quem era o destinatário desse texto? Quando e onde esse texto foi escrito? E qual era o contexto histórico, cultural, espiritual, na ocasião em que o texto ele foi escrito? Então, se você não perguntar, não fizer essas perguntas, quando você está estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, certamente você ficará perdido no meio da narrativa daquele texto. Você vai ficar perdido, você não vai entender, não vai extrair o conteúdo. Por isso que tem muitos crentes, muitos obreiros, inclusive isso é uma falha muito grande para um obreiro, principalmente aqueles que ministram a palavra de Deus. Eles precisam ser o que os homens nos considerem como bons dispenseiros dos mistérios de Deus, aquele que maneje bem a palavra da verdade. Ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Então ele tem que fazer, quando estiver estudando o texto para trazer uma mensagem para a igreja, porque tem pregador, tem obreiro, né, que ele vai pregar, ele lê um texto, aí ele roda a Bíblia todinha e não volta mais para aquele texto. Ele preenche todo o tempo da mensagem, aí ele conta testemunho, ele fala, quando esquece alguma coisa, fala em língua estranha, canta um pedaço do hino, faz o escarcéu, mas não extrai do texto a mensagem, de fato, da palavra de Deus, aquilo que o texto quer falar. E de fato, a gente fica perguntando, mas
Cadê o texto que ele leu? Cadê a mensagem? Então nós precisamos, principalmente os obreiros, né? É um culto de ensinamento para toda a igreja, para todo crente, mas, sobretudo, para aqueles que sobem aqui para ensinar e pregar a palavra de Deus. Então ele precisa saber disso, fazer essas perguntas quando estiver estudando a palavra de Deus e para extrair todo o conteúdo, de fato, o que o texto, de fato, quer nos ensinar. Então, esses princípios, eles não mudam quando nós interpretamos a mensagem. Ou seja, isso aqui eu estou falando de qualquer texto bíblico, tá? Qualquer porção da palavra de Deus. Agora, e falando das parábolas, é a mesma coisa. Esses princípios não mudam quando nós interpretamos a mensagem de Jesus, especialmente suas parábolas. Aliás, como as parábolas são histórias simbólicas e ricas em significado espiritual, é ainda mais necessário ouvir com atenção e interpretar com cuidado, buscando entender tanto o mundo da história quanto a verdade espiritual por trás dela. E a gente vai usar a parábola do semeador para entender isso, extrair a verdadeira mensagem dessa parábola para nós nos dias de hoje. Então, o primeiro passo, acho que está ali, me ajuda aí, Miguel. Ô, David, vê ali, vê se troca esse negócio, porque é muito mais fácil. Vê se trocando a pilha, se dá certo aqui esse negócio. Foi eu ou foi você agora, Miguel? Fui eu? Aí, foi só balançar aqui o negócio que... Foi só balançar aqui, funcionou. O negócio é balançar, né? Funcionou. Vamos lá, o primeiro passo. Primeiro passo para a gente entender, tá? Falando das parábolas agora, para entender, para interpretar uma parábola bíblica. Onde está essa parábola no Evangelho? Primeiro ponto. Segundo, o que aconteceu antes e depois da parábola proferida por Jesus? Quem era o público? O que aconteceu antes dessa parábola e o que aconteceu depois da parábola? Quem estava ouvindo essa parábola? Foram os discípulos? Quem que era o público direcionado? Eram os discípulos? Eram os fariseus? Ou era a multidão? O segundo passo, identifique os elementos principais da história. Quem são os personagens usados para extrair o ensinamento dentro daquela parábola? O que aconteceu? Qual é a sequência? O que os elementos representam? São perguntas que nós precisamos fazer para entender, extrair a mensagem. Nós estamos falando sobre a mensagem de Jesus por intermédio de que mesmo? De que mesmo? Me ajude a pregar, senão eu vou parar. Nós estamos falando da mensagem de Jesus por intermédio das parábolas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Introduzindo, iniciando a mensagem, nós estamos aprendendo a mensagem de Jesus, ou seja, nós estamos extraindo os ensinamentos de Jesus por intermédio das parábolas, tá certo? Então vamos lá, o segundo passo, identifica os elementos principais na história. Quem são os personagens, o que acontece, qual é a sequência e o que os elementos representam, tá certo? Terceiro passo, qual o ponto principal que Jesus está ensinando? Qual é a verdade espiritual que a parábola quer transmitir? O quarto passo, compare com outras passagens. Há textos paralelos nos outros evangelhos, salmos, profetas ou qualquer outra passagem bíblica. Estou falando agora como nós vamos interpretar essa mensagem, né? A mensagem de Jesus por intermédio da parábola. E o quinto passo, ficou ali quarto, mas é quinto passo. Tá? Tá ali, né? Ah, tá certo. Então tá lá. Então aplique a sua vida. O que isso diz sobre Deus? A soberana vontade de Deus ou as minhas vontades? Quando nós nos comparamos, ou seja, quando nós somos confrontados com as verdades da palavra de Deus, que a palavra de Deus, de fato, ela nos confronta. E quando nós somos confrontados, nós precisamos decidir se queremos seguir pela vontade soberana de Deus para nós, ou se nós vamos deixar que a vontade permissiva de Deus, que nada mais é do que a minha vontade,
se a vontade permissiva, ela vai prevalecer ante a vontade soberana de Deus. A gente sabe que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas a vontade permissiva de Deus, o que é a vontade permissiva de Deus? É a minha vontade. Deus, ele permite que eu ande na minha vontade, e a minha vontade, ela vai me levar, muitas vezes, para longe de Deus. E Deus, ele não obriga o homem, a mulher, a fazer aquilo que o homem e que a mulher não queira. Quem veio para iludir, enganar, para forçar o homem a alguma coisa foi o diabo, que veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele diz o seguinte: eu eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém der crédito, o que é que ele faz? Olha lá em Deuteronômio, capítulo 30, 19, ou 19, 30, 30, 19. Ele diz, olha, eu tomo os céus, falando da dimensão celestial, eu tomo os céus e a terra como testemunha, que eu tenho proposto diante de vós a vida e a morte, a bênção. Escolhei, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus, ele aconselha que nós ele nos aconselha a escolher a bênção, a escolher a vida. Agora, se eu vou escolher a vida ou a morte, quem decide sou eu. E ele não vai nos forçar. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então vamos lá. O tópico 2, a gente vai correr aqui, para chegar até o final. A mensagem central da parábola do trigo e do joio. Qual que é a mensagem central? Agora a gente está interpretando essa palavra, extraindo agora e vamos fazer uma aplicação para nós. A mensagem central da parábola do trigo e do joio, qual é a mensagem central? O bem e o mal coexistem no mundo até o tempo do julgamento final. Vai ser sempre assim. O bem e o mal, ele vai coexistir até o tempo do fim. Seria uma utopia nós acharmos que vamos congregar em uma igreja, em uma instituição perfeita, que todos são trigo, que não há joio, que todos são unânimes, que não há discórdia, que não há disputa, que não haja divisão. Seria uma utopia, não seria? Por quê? Porque são os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele está dizendo, por intermédio da parábola do joio e do trigo, é mensagem de Jesus. Ele está dizendo que o mal, o bem e o mal, eles vão coexistir até o tempo do fim. Então, essa é a verdade central, é a mensagem central que Jesus, ele está nos ensinando através da parábola do joio e do trigo. Ele está dizendo, olha, o bem e o mal, eles vão coexistir até o julgamento final, até o tempo do fim, até o julgamento final. O trigo e o joio, dentro da igreja, vai existir. Eles vão coexistir juntos. E nenhum de nós, nenhum pastor, nenhum líder, tem autorização para arrancar o joio. Você pode até identificar, porque com o passar do tempo, o joio ele vai se manifestar. Sim ou não? Tem crente, viu, Francisco? Crente, obreiro, líder, tem muitos que eles começam, parece o quê? Um cordeirinho. Submissos ao líder, mostram serviço, prestativos. E você olha e fala, rapaz, está vendo? Vai dar para a gente.
Mas com o passar dos dias, dos anos, dos meses, dos anos, aquilo que você achou que era trigo vai se revelar joio. E você tem que fazer o quê? Como líder. O que é que você pode fazer como líder? Tem que deixar. Não dá para arrancar. Porque se for arrancar, vai extrair também o trigo junto. Às vezes o cara é joio, mas a mulher é trigo. Às vezes o pai e a mãe é trigo, mas o filho é joio. E se você arrancar o joio, vai ferir o trigo. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo a mensagem de Jesus? Vocês estão conseguindo entender e compreender? Amém. O tempo revela quem de fato é trigo e quem de fato é joio. Somente o tempo vai revelar quem é quem. E o líder, ele precisa fazer o quê? Estar atento, orar, buscar discernimento e aguardar em Deus, que Deus, ele vem intervir. Porque se a gente colocar a mão, a gente vai machucar o trigo junto. E o desastre vai ser grande. Não é fácil ser líder, não é fácil ser pastor nos dias de hoje, sobretudo nos dias de hoje. Não é fácil. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Pastor, tem uma passagem que fala que aquele que está congregando na presença do Senhor, na casa do Senhor, não permanece. A Bíblia diz que aqueles que usam de engano não permanecem na assembleia dos justos. O salmista diz isso. Os que usam de engano, e nas minhas orações, eu estou sempre orando, dizendo: Senhor, tira de nosso meio aqueles que usam de engano, aqueles que não são verdadeiros, aqueles que não são sinceros, porque quem tira é Deus. Quem tira é Deus. Se você colocar a mão, você estraga. É óbvio que o líder não pode ser omisso, tem situações que o líder precisa agir. Mas Jesus está dizendo que, por mais que você tente agir, o mal e o bem, o trigo e o joio, a ovelha e o lobo, sempre vai ter. Ovelha, lobo, trigo, joio, o que edifica na rocha, o que edifica na areia, vai ter de tudo dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Então vamos lá. Então esse é o tema central da parábola que nós estamos, da mensagem de Jesus, que nós estamos, eu vou repetir muito isso, e eu quero que você entenda muito bem, que isso fique muito bem fixado na sua mente. Nós estamos falando da mensagem de Jesus através das parábolas, e hoje, o tema central, a verdade central da parábola do joio e do trigo, qual é? Grave bem isso. O bem e o mal, eles vão coexistir até o fim, até o juízo final, até o tempo do fim. Não tem como nós usarmos uma utopia e achar que iremos formar um povo, um grupo, uma instituição, somente de trigo. Isso é impossível. É impossível. E nós vamos ver que até Jesus sofreu com esse negócio. Quem olhava de fora dizia: rapaz, é trigo. E Jesus dizia: eu conheço, é joio. Ah, mas Jesus escolheu para ser o tesoureiro, o homem de confiança. É quem carregava a bolsa. Mas era ladrão. Ele colocava a mão na bolsa, ele tirava do que se colocava lá na bolsa. E a gente está falando de quem? De Judas, né? As pessoas olhavam de fora, a multidão olhava de fora e dizia: é trigo. E será que tem Judas no nosso meio? Será, Marciano? Que tem Judas no nosso meio? Está cheio, irmãos. Está cheio. E a gente vai aprender. Vamos lá, vamos correr aqui, senão não dá tempo. Não dá tempo de finalizar. Vamos lá. Então veja. Deus permite que o mal exista temporariamente, para não prejudicar o crescimento dos justos. Se tentarmos arrancar os ímpios do meio dos justos, certamente arrancaremos alguns justos juntos. A separação definitiva entre justos e ímpios acontecerá no tempo certo, determinado por Deus. Não, os homens, os líderes, não podem agirem nesse caso, porque certamente eles irão se arrebentar. Mas vamos lá. Isso nos ensina. O que é que isso nos ensina? A paciência divina. Eu coloquei aqui alguns pontos, eu vou correr. Eu vou pular aqui alguns, porque senão é quase impossível falar de todos, tá?
Dê um glória a Deus enquanto eu tomo água aqui, irmãos. As crianças não brincam não, viu? Viu só? Então, o que é que isso nos ensina? A paciência. Vamos lá, deixa eu ver se está aqui, ó. Não, passei direto. Vamos lá. A paciência divina, Deus espera o tempo certo para julgar. Deus não julga imediatamente. Ele dá tempo para que o homem se arrependa. A responsabilidade humana. Vivemos entre o bem e o mal. E nossas escolhas e frutos definem se somos trigo ou joio. Embora estejamos no mundo, não devemos nos contaminar com o joio. A certeza do juízo. Haverá prestação de contas no fim. No fim, o mal não vencerá. Deus fará justiça perfeita. O que é que a gente aprende mais com isso? O que é que o texto nos ensina? O que é que a parábola nos ensina? Nós precisamos de discernimento. Não somos chamados a arrancar o joio. Arrancar o joio é a força, mas temos que deixar ambos crescerem juntos, e quem arranca é Deus no tempo certo. Tá? Estou só colocando aqui, dentro da parábola, aquilo que nós extraímos e quais são os ensinamentos que nós extraímos. Veja lá em 2 Pedro 3:9. Coloca aí, por favor, 2 Pedro 3:9. Eu vou ler aqui algumas referências. 2 Pedro 3:9. É um texto bem conhecido. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus, Ele deixa o joio no meio do trigo, mas o objetivo é que o joio se arrependa. Então Deus é longânimo. Talvez, se o Senhor Jesus já tivesse voltado de forma individual ou coletiva para mim, talvez eu tivesse ficado. Sim ou não? Talvez naquele momento, ou num tempo determinado, em vez de ser trigo, eu estava sendo o quê? Joio. Aí Deus deu tempo, Ele vai dando tempo para o homem se arrepender. Por isso que Ele é longânimo, Ele não tem pressa, Ele não quer que os homens se percam. Lá ainda no versículo 15, coloca lá o versículo 15, 13 e 15. Diz assim, 13 e 15. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. É o 13 e 15, 2 Pedro 13 e 15. É isso? Tende por salvação a longa... Eu acho que volta. Não, isso, é o 15, pode colocar. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas. Não, é só o 15. Na minha versão, considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Então, a longanimidade de Deus é uma oportunidade para o indivíduo ele se arrepender. Abacuque 2 e 3 diz assim, para a gente ganhar tempo eu vou ler aqui nas referências que eu já coloquei. Porquanto esta visão se cumprirá no tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde confiante, porque ela certamente virá e não retardará. Aquilo que Deus determinou, por mais que a gente ache que está demorando, certamente vai chegar o dia do cumprimento, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja Deus. Agora, e eu vou correr aqui para a gente finalizar, vou pular ali, ó. Eu balancei aqui, não vai. Me ajuda aí, Miguel. Parecia ser trigo. Desde o início do ministério de Jesus, muitos foram atraídos por suas palavras, milagres e autoridade. Muitos o seguiram, se tornaram discípulos, caminharam ao seu lado e até realizaram obras em seu nome. Mas nem todos que pareciam trigo diante dos homens, de fato, o eram
diante de Deus. Veja o que é que Jesus disse, a gente falou a semana passada, né? Ali a semana retrasada, esse versículo, dentro desse versículo, o 7,21, nem todo, Mateus 7,21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, muitos parecem ser trigo diante dos homens, mas diante de Deus não são. Por quê? Porque nós, homens, somos limitados e nós vemos somente o exterior, aquilo que aparenta ser. Só que Deus, viu, pastor Paulo? Ele vê lá dentro, ele conhece a intenção do homem lá dentro. Então Deus, ele não se ilude, ele não se ilude com a aparência. Quem se ilude com a aparência, quem erra por olhar a aparência, são os homens. Lá o Provérbios 16, verso 3, diz que Deus, ele pesa os espíritos. A balança de Deus pesa a intenção de cada coração. Então nós estamos aqui, eu estou aqui falando, vocês estão aí me ouvindo, mas só quem sabe de fato a intenção, e se somos trigo, se estamos sendo trigo ou joio, é Deus. Ou não? Não é fácil não, né? É até difícil dar um glória agora, nesse negócio. Então veja. Acho que passou direto ali, tá? Veja só. Vamos ver. Durante o ministério de Jesus, alguns discípulos que pareciam ser trigo, mas se revelaram joio. Eu já citei aqui o caso de Judas Iscariotes. Judas, ele parecia ser trigo. Mateus 10, do 1 ao 4, a gente vai ver quando Jesus, ele escolhe Judas. Jesus sabia que Judas ia ser joio? Será? Sim ou não? Quando Jesus, lá em João, no capítulo 13, quando Jesus, Fábio, quando Jesus ele começa a lavar os pés de todos os seus discípulos, ele lava os pés dos apóstolos, Judas estava no meio, sim ou não? Jesus sabia que ele iria traí-lo, sim ou não? Jesus já havia falado, né? Um de vocês vão me trair, aquele que mete a mão comigo. Um disse, porventura sou eu, Senhor? Ele disse, não, é aquele que mete a mão comigo. Aí Judas foi lá e pô. Então Jesus sabia que Judas era joio, não era trigo. Mas mesmo assim Jesus escolheu Judas. Mas por que será que Jesus escolheu Judas? Vocês já pararam para pensar? São as perguntas que a gente precisa fazer para entender as verdades bíblicas. Por que será que Jesus escolheu o cara que iria traí-lo? São perguntas que a gente precisa fazer. Jesus estava lavando os pés dos seus apóstolos. Ele podia dizer, Judas, fica aí por último, então, Judas, não vou lavar teu pé não, porque eu sei, tu sabe que eu sei o que está no teu coração, então o que você tiver que fazer, vai lá logo e faz logo. Não deixa nem eu perder tempo aqui com você. Não. Jesus, ele não fez nenhuma discriminação. Isso aqui nos deixa tanto exemplo. Tanto exemplo. Mas a gente não vai se apegar a isso aqui agora não, porque eu vou correr aqui dentro do esboço que eu preparei. Então Judas, escolhido por Jesus como um dos 12 apóstolos, Mateus 10, do 1 ao 4, caminhou com Jesus por 3 anos, ouviu todas as parábolas, viu milagres, participou do ministério. Quando Jesus multiplicou o pão, quem é que estava lá no meio? Judas. Judas foi um daqueles que pegou, porque não foram 12 cestos, e tinha quantos apóstolos? 12. Judas era um deles que pegou o cesto e foi distribuir o pão para aquela multidão, 5.000 homens. E depois passou recolhendo os pedaços. E recolheram 12 cestos cheios. Então veja, ele era tesoureiro, cargo de confiança. João 12,6. Coloca aqui João 12,6. Coloca aí, por favor, João 12,6. Ele era um homem de confiança. Foi escolhido por Jesus. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres,
mas porque era o que mesmo? E tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então o cara ainda era ladrão, e Jesus sabia que o cara era ladrão. O cara era bandido. Jesus podia dizer, não, tu é bandido, tu é ladrão, tu está roubando a bolsa, eu vou mudar o tesoureiro. Ô João, eu como te amo tanto, João, vem cá, é tu que vai ser o tesoureiro. Mas não, Jesus deixou. Deixou a bolsa, um cargo de confiança, com um cara que era joio, com um cara que era ladrão. Para pensar um pouquinho, irmãos. Para pensar um pouquinho. Agora vejam o que revelou de fato quem Judas era. Os frutos revelaram quem Judas era. Ele roubava do que era colocado na bolsa. Nós acabamos de ler, certo? João 12:6. Ficou indignado com o gesto de Maria, quando Maria quebra o vaso, derrama o vaso de unguento sobre Jesus. Ele diz, rapaz, por que esse desperdício? Bem que poderia se vender esse vaso, esse perfume tão caro, e dar o dinheiro aos pobres. Querendo enganar quem? Querendo enganar Jesus. Você acha que o cuidado de Judas é com os pobres? Que nada. Ele era ladrão. O negócio dele, ele estava mais preocupado com ele do que com os pobres. Mas parecia, para quem olhava de fora, parecia o quê? Que era trigo. Mas Jesus olhava lá dentro e dizia, tu és joio, camarada. Eu sei quem tu és. De fato, eu sei quem tu és. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Infelizmente, o final de Judas foi o quê? A morte. Não se lê, Mateus 27, 5-8. Infelizmente, o final de Judas foi a morte física e certamente no juízo do fim, a morte, a segunda morte, a morte eterna. Então Judas convivia com o trigo, estava ali no meio de todos os seus amigos, mas o seu coração estava contaminado com joio. Ele cresceu entre os discípulos, mas não pertencia de fato ao reino. Estava lá no meio, era um dos obreiros de Jesus, era um obreiro de confiança, participou dos milagres, acompanhou durante 3 anos o ministério de Jesus, desfrutou da comunhão de Jesus, mas era joio. Estava no meio do trigo, mas não era trigo, era joio. Só parecia para os de fora, porque para os de dentro era joio. Agora veja, lá em João 6, do capítulo 6 ao versículo 60 e 66, aquela grande multidão que seguia Jesus, quando eles foram confrontados, e Jesus falou de comer da sua carne e beber do seu sangue, o que é que eles falaram? Duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir esse discurso? Essa mensagem aí nos confronta. E eles voltaram atrás, deixaram Jesus. Muitos discípulos largaram Jesus. Estavam acompanhando Jesus lá no monte das bem-aventuranças, estava lá aquele povo. Estava o povo lá comendo pão multiplicado. E eles estavam acompanhando Jesus, para onde Jesus ia, aquela multidão ia. Jesus entrou no barco para ir para o outro lado, eles ficaram tudo doidos procurando, cadê Jesus? Entraram nos barcos, foram para o outro lado, não acharam Jesus, voltaram novamente, e no dia seguinte, eles encontram Jesus, mas Senhor, nós estávamos te procurando. Jesus confronta aquela multidão, vocês estão procurando pelo pão que vocês comeram? Vocês estão me procurando pelo pão que perece? Pelos milagres que operam, mas trabalhar e não pela comida que perece. Jesus está dizendo, vocês estão enganados, estão iludidos. Meu negócio aí, eu não vim aqui para multiplicar pão, eu não vim aqui para curar da vista cegos, estou falando agora fisicamente, eu não vim aqui para curar os coxos, meu negócio é dar vista aos cegos espirituais, eu vim aqui para curar os mancos e os coxos espirituais.
Eu vim aqui para alimentar aqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus começa a confrontar aquela multidão, e sabe o que aconteceu? No final, a multidão disse: oxe, acompanha esse homem aí para ser confrontado, eu vou embora, eu vou voltar para minhas atividades, e bateram em retirada. A princípio, pareciam trigo, mas eram joio. Deixa eu correr. Agora, e nos tempos da igreja primitiva? Olha um exemplo claro de joio no meio do trigo. Ananias, lá no capítulo 5, ainda no início da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 a 11, a gente não vai ler pelo tempo. Ananias e Safira, eles pareciam piedosos, participavam da comunhão cristã, mas mentiram ao Espírito Santo, buscando aparência de santidade sem integridade. Então vamos lá. Estavam, quem sabe até, se no dia de Pentecostes, eles eram uns daqueles 120 que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se eles eram uns daqueles que foram cheios do Espírito Santo de Deus, ou se eles aceitaram Jesus na mensagem de Pedro. Fato é que eles estavam ali no início da igreja primitiva. Quando havia o que mesmo? O mesmo propósito, o mesmo objetivo, eles tinham tudo em comum, eles comungavam do mesmo pão, eles comiam pão, eles partilhavam do pão, eles tinham aquela comunhão, aquela coisa toda ali no meio daquela multidão, e todo mundo dizia: rapaz, aqui é tudo trigo. Não tem joio. Ananias e Safira, rapaz, esse casal é crente. Eles participam de todas as reuniões. E o Espírito Santo de Deus dizendo: é joio. Talvez Pedro olhava e dizia: rapaz, isso aí é trigo. Os apóstolos talvez olhavam e diziam: é trigo. Aí o Espírito Santo dizia: é joio. Aí foi revelado a Pedro. Aí veja, vamos lá. O que aconteceu mesmo com Ananias e Safira? Vocês lembram? Eu estou falando, mas todo mundo sabe o que aconteceu com Ananias e Safira? Sabem? Todo mundo, né? Barnabé vendeu uma propriedade e pegou o preço daquela propriedade e colocou e entregou lá aos apóstolos. Está aqui, para suprir a necessidade. Ananias e Safira viram, e diz o texto lá que o povo se alegrou, né, com a atitude de Barnabé, filho da consolação. Aí disseram: rapaz, vamos fazer a mesma coisa, vamos buscar aqui uns aplausos, vamos buscar aqui uns likes, usando a linguagem de hoje, né? A gente faz a mesma coisa, a gente vai, aparentemente vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vende, a gente retém parte do que nós vendemos, e a gente vai chegar lá e dizer: está aqui, olha como eu sou espiritual, olha como eu sou espiritual, eu vou entregar aqui, igualzinho Barnabé fez. O exemplo de Barnabé me comoveu. Então aqui, olha, eu vou mostrar que nós somos tão santos como ele. Mas uma santidade sem integridade, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Deus irá revelar de fato quem você é. Deus certamente irá nos revelar quem nós somos. Porque diz o texto que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para Ananias: por que deixaste Satanás encher o teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo. O homem caiu morto, durinho. Daqui a pouco entra a mulher. Aí Pedro pergunta: mas por quanto foi vendida a herdade? Foi por esse tanto? Ela disse: foi. Ela não sabia o que tinha acontecido com Ananias. Na mesma hora a mulher, pô! Rapaz, se isso acontecesse nos dias de hoje, meu Pai do céu, imagina quantos caixões iriam sair da igreja, né? Crente que mente, crente que não são sinceros, crente que são joio no meio do trigo. Ia ser uma pandemia, né? Deus que nos guarde, ia ser uma pandemia. Deus que nos guarde. A mensagem de Jesus, por intermédio da parábola, é exatamente para nos confrontar essas verdades. A gente brinca, mas é sério. A gente dá risada, mas o caso é mais sério do que o que nós imaginamos.
Aí a gente vai ter aqui, ó, o caso de Simão, o mágico. Ele queria comprar os dons com dinheiro. Foi batizado, fez o discipulado, foi batizado. Todo mundo pensando que o camarada tinha nascido de novo, que era trigo. Aí descobriu que não era trigo, era joio. Paulo, 2 Timóteo 4,10, companheiro do ministério de Paulo, em muitas das epístolas de paulinas, Paulo ele dá bom testemunho de Demas. Não é assim, pastor Paulo? Ele dá bom testemunho de Demas. Meu companheiro do ministério, muito me é útil. Mas lá, no finalzinho do ministério de Paulo, o que é que ele fala de Demas? Viu, Marcos? Paulo está dizendo assim, eu achei que Demas era trigo, mas descobri que Demas era joio. Olha o que é que ele diz, ó. Demas me abandonou amando o presente século. Viu, pastor Edson? O cara que parecia que era trigo, porque era um companheiro de Paulo, do ministério de Paulo, no finalzinho do ministério de Paulo, Demas fez o quê? Amou o presente século. Parecia ser trigo, mas era joio. Deixa eu pular aqui, já é para a conclusão, que minha hora já estourou ali. Eu vou só ler aqui a conclusão, vou pular aqui. Olha o que eu escrevi aqui na conclusão. A parábola do joio e o trigo é mais do que uma ilustração do mundo. É também uma mensagem de alerta para quem? Para nós, para a igreja. É uma mensagem de alerta à igreja e ao coração de cada crente. Nem todos seguidores são discípulos. Nem todos que frequentam os cultos são convertidos. Uma coisa é ir na igreja, outra coisa é ser igreja. A aparência pode enganar, mas os frutos sempre revelam quem de fato o indivíduo é. Se ele é trigo, ou se ele é joio, se ele é ovelha, ou se ele é lobo, se ele é verdadeiro, ou se ele é falso, e vai por aí afora. Ou não é assim, irmãos? E eu vou finalizar. Coloca aqui 2 Coríntios 13:5, para a gente finalizar. Aí nós vamos adorar a Deus com mais um hino, vamos contribuir com as nossas ofertas, porque o culto tem que ser completo, e a gente já faz a oração final. Mas 2 Coríntios 13:5, o que é que diz? Toda a igreja, 3, 2, 1. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Fica em pé em nome de Jesus. Finalizo com esse versículo. Examinai, pois, se permaneceis na fé. Provai-vos, não é para provar o outro não, irmãos. A gente não foi chamado, viu, Alexandre, para estar provando ninguém não. Paulo está dizendo, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Cristo habita em vós. Aí, esse se, essa preposição, que exprime uma condição, ele diz, olha, se é que já não estáis reprovados. É uma reflexão que a gente precisa fazer. Essa mensagem do joio e do trigo, ela é muito mais do que uma simples mensagem com base em ensinamentos de uma vida cristã vazia. Ela é de fato uma mensagem de alerta para cada crente, para cada coração. Cada crente precisa entender o seu lugar no reino de Deus. E se de fato nós estamos sendo trigo ou joio. Amém? O bom é que Deus está nos dando tempo para a gente se converter.